Em algum lugar do Brasil, agora mesmo, alguém está comprando criptomoeda acreditando que entrou cedo na maior oportunidade financeira da história. Em outro lugar, alguém está vendendo desesperado depois de perder metade do dinheiro. O mesmo mercado. A mesma moeda. Dois resultados completamente diferentes. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Criptomoedas representam realmente o futuro do dinheiro? Ou são apenas a maior armadilha financeira criada para quem quer enriquecer rápido? Neste vídeo, vamos olhar para criptomoedas sem hype e sem medo exagerado. Você vai entender por que algumas pessoas realmente constroem patrimônio nesse mercado, enquanto outras acumulam prejuízos e frustração. Até o final, você vai enxergar como separar a oportunidade real de impulso emocional nas decisões financeiras. Alguns anos atrás, um brasileiro comum decidiu investir em criptomoedas. Ele trabalhava, tinha renda normal e queria melhorar de vida. Começou vendo vídeos, acompanhando gráficos e ouvindo histórias de pessoas que multiplicaram dinheiro rapidamente. Quando finalmente decidiu comprar, o mercado estava subindo forte. Nos primeiros dias, parecia a melhor decisão da vida. O saldo aumentava e a empolgação crescia. Mas algumas semanas depois o mercado virou. O preço começou a cair e o entusiasmo virou ansiedade. Aquilo que parecia investimento inteligente rapidamente se transformou em medo e dúvida sobre o próprio dinheiro. Essa história não é rara. Ela acontece todos os dias com milhares de brasileiros que entram no mercado financeiro sem estratégia. O problema não está apenas nas criptomoedas, mas no comportamento humano. Quando o preço sobe, surge euforia. Quando o preço cai, aparece pânico. Muitas pessoas compram exatamente no momento em que todos estão falando do ativo e vendem quando o medo domina o mercado. Esse ciclo emocional transforma oportunidades legítimas em prejuízos evitáveis. E se esse padrão continua, a sensação final quase sempre é a mesma. Investir parece perigoso, quando na verdade o perigo foi a falta de estratégia. Para entender isso melhor, precisamos olhar 3 pontos fundamentais. Primeiro, por que criptomoedas parecem uma oportunidade gigantesca? Segundo, por que tantas pessoas perdem dinheiro nesse mercado? E terceiro, qual é a diferença entre mentalidade de investidor e mentalidade de apostador dentro do mundo financeiro? 1. A promessa da revolução financeira. Criptomoedas surgiram com uma proposta extremamente poderosa: criar um sistema financeiro que não depende de bancos, governos ou intermediários para funcionar. Pela primeira vez na história, pessoas poderiam transferir valor diretamente umas para as outras usando tecnologia e criptografia. Essa ideia chamou a atenção de programadores, economistas e investidores ao redor do mundo. Com o tempo, o crescimento de algumas moedas digitais criou histórias impressionantes. Pessoas que compraram criptomoedas muito cedo viram pequenos valores se transformarem em quantias enormes ao longo de anos. Essas histórias passaram a circular pela internet, pelas redes sociais e pelos noticiários. Naturalmente, isso despertou curiosidade em milhões de pessoas que começaram a enxergar esse mercado como uma nova fronteira financeira. Imagine ouvir que alguém investiu algumas centenas de reais e anos depois possuía um patrimônio muito maior. Histórias assim criam uma sensação poderosa de oportunidade. A impressão é que existe um novo caminho para a riqueza que poucas pessoas perceberam. O problema é que a maioria das pessoas chega depois que essas histórias já ficaram famosas. O mercado se torna maior, mais competitivo e muito mais volátil. Aquilo que parecia simples começa a exigir conhecimento, disciplina e controle emocional. Ignorar essa mudança é perigoso. Quando alguém entra esperando repetir histórias extraordinárias sem entender o contexto, o risco aumenta drasticamente. Criptomoedas podem representar inovação financeira, mas não são atalhos mágicos para a riqueza. Como qualquer ativo, exigem estratégia e paciência. 2. O erro psicológico. Mais comum. Existe um comportamento que se repete constantemente no mercado de criptomoedas. Ele não tem relação direta com tecnologia ou economia. Tem relação com psicologia. Quando o preço de uma moeda começa a subir rapidamente, as redes sociais ficam cheias de gráficos verdes, notícias otimistas e histórias de ganhos impressionantes.
Influenciadores começam a comentar o assunto e o tema domina conversas em grupos e fóruns. Nesse momento surge uma sensação perigosa, a sensação de estar ficando para trás. Esse fenômeno é conhecido no mercado financeiro como FOMO, que significa medo de ficar de fora. As pessoas não entram porque estudaram o investimento, entram porque sentem que estão perdendo uma oportunidade. O problema é que quando milhões de pessoas entram movidas por essa emoção, o preço geralmente já subiu bastante. O mercado começa a ficar inflado e qualquer correção pode provocar quedas rápidas. Quando isso acontece, o comportamento emocional se inverte. A euforia vira medo. Pessoas que compraram esperando continuar subindo começam a vender para evitar perdas maiores. Assim se forma um ciclo clássico do investidor emocional. Comprar caro durante entusiasmo coletivo e vender barato durante momentos de pânico. Esse ciclo não acontece apenas com criptomoedas. Ele aparece em praticamente todos os mercados financeiros. A diferença é que a volatilidade das moedas digitais amplifica essas emoções. Por isso, investidores experientes sabem que disciplina emocional vale mais do que entusiasmo momentâneo. Entrar em um investimento precisa ser uma decisão racional, não uma reação impulsiva ao que todo mundo está comentando. 3. A verdadeira natureza do risco. Uma das maiores confusões sobre criptomoedas está na forma como o risco é interpretado. Algumas pessoas dizem que tudo é golpe, outras afirmam que é garantia de riqueza. A verdade está no meio desses extremos. Criptomoedas são ativos extremamente voláteis. Isso significa que seus preços podem subir rapidamente, mas também podem cair com a mesma intensidade. Para alguém despreparado, essa volatilidade gera ansiedade e decisões impulsivas. Agora imagine dois investidores diferentes. O primeiro coloca grande parte do dinheiro que possui em criptomoedas, esperando enriquecer rapidamente. Ele acompanha o preço todos os dias, reage emocionalmente a cada oscilação e sente medo sempre que o mercado cai. O segundo investidor encara criptomoedas como apenas uma parte de uma estratégia maior. Ele diversifica, investe valores que não comprometem sua estabilidade financeira e pensa em ciclos de longo prazo. Quando o mercado sobe, ambos veem crescimento. Mas quando o mercado cai, a diferença aparece. O primeiro entra em desespero porque sente que está perdendo tudo. O segundo entende que oscilações fazem parte do mercado e continua seguindo seu plano. A moeda é a mesma. O risco aparente é o mesmo. Mas o resultado pode ser completamente diferente, dependendo da forma como cada pessoa investe. No final, muitas vezes o risco não está no ativo, está na estratégia utilizada para lidar com ele. 4. Investidores versus apostadores. No fundo, criptomoedas apenas amplificam algo que já existe em qualquer mercado financeiro: a diferença entre investir e apostar. O apostador procura a próxima moeda que pode explodir em pouco tempo. Ele pula de projeto em projeto seguindo promessas e boatos. Cada nova oportunidade parece ser aquela que finalmente vai mudar sua vida. O investidor pensa de forma diferente. Ele tenta entender tecnologia, fundamentos e ciclos de mercado antes de colocar dinheiro em qualquer ativo. O apostador entra quando o assunto está em todos os lugares. O investidor costuma observar quando ainda existe dúvida e silêncio ao redor do tema. O apostador reage ao preço. Quando sobe, compra. Quando cai, vende. O investidor observa valor e perspectiva de longo prazo. Essas duas mentalidades parecem parecidas no começo, mas com o tempo produzem resultados completamente diferentes. Quem aposta vive em um ciclo de expectativa, frustração e novas promessas. Quem investe constrói conhecimento, experiência e visão estratégica. E é exatamente essa diferença que separa quem constrói patrimônio ao longo dos anos de quem passa a vida inteira correndo atrás da próxima grande oportunidade que nunca chega. No final, criptomoedas não determinam quem ganha ou perde dinheiro. O que realmente define isso é a mentalidade que cada pessoa leva para dentro do mercado. Quando voltamos à pergunta inicial, a resposta fica mais clara. Criptomoedas podem ser uma oportunidade real, mas também podem se transformar em uma armadilha para quem entra sem preparo. O mercado financeiro nunca recompensa pressa ou impulsividade.
Ele recompensa paciência, estratégia e aprendizado contínuo. Quem entende isso começa a enxergar volatilidade como parte natural do processo de investimento. Quem ignora essa realidade tende a repetir ciclos de ansiedade e prejuízo. No final, não é o mercado que define seu resultado, é a forma como você decide participar dele. Se essa reflexão trouxe uma nova visão sobre criptomoedas, então você já percebeu algo importante. Entender dinheiro muda completamente o jogo. Se inscreva no canal para continuar evoluindo financeiramente. E me conta nos comentários, você vê criptomoedas como oportunidade estratégica ou como um risco perigoso? O dinheiro sempre revela a forma como pensamos sobre o futuro. Quem busca atalhos encontra armadilhas. Quem busca conhecimento encontra caminhos. Aprender a investir não é sobre prever o próximo ativo que vai subir, mas sobre desenvolver visão, disciplina e paciência ao longo do tempo. Continue construindo sua inteligência financeira, porque quando você muda sua forma de pensar sobre dinheiro, todo o resto começa a mudar também. Aqui é o potencial ilimitado.